Bom, continuando aqui nossa aula de tabela dinâmica, né? Nós paramos aqui na parte de configuração, né? E aqui nós vamos para o próximo item, que é aplicar a formatação condicional. Para diferenciar o prejuízo do lucro, né? O que eu vou fazer aqui agora? Basta selecionar a coluna, né? Todinha. E aí vocês vão vir aqui, formatação condicional, regras de realce das células, né? É igual a. Aí eu vou digitar aqui, por exemplo, o lucro. O lucro, eu quero que fique com preenchimento verde. Aí eu venho aqui na setinha do lado e coloco preenchimento verde, texto verde escuro. Isso aqui nós já vimos em outras aulas anteriores. Ok. Ainda com a coluna selecionada, não tira a seleção. Vocês veem novamente formatação condicional, regras de realce é igual a, eu vou colocar agora prejuízo. O prejuízo eu vou deixar com essa mesma cor que está aqui mesmo, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Ok. Então, beleza, certo? Isso aqui é só para diferenciar mesmo, né? Para ter um estilo automático. Agora a gente vai calcular isso aqui, olha. Já até adiantei algumas coisas aqui, né? Porque como é vídeo aula, eu já deixei adiantado. É que ele pede para que a gente digite na célula A30 média de valores na Bahia. Então eu já deixei digitado aqui, né? Na sequência ele pede para que a gente mescle o intervalo, né? De B30 a K30. Então eu vou mesclar daqui da coluna B, né? Vou selecionar daqui até a coluna K. Até a coluna K, na verdade, mesclar e centralizar, certo? Aqui eu dou clique duplo para poder organizar, certinho? O próximo passo agora eu vou calcular. Ele pede para, na célula L30, eu calcular a média de vendas ocorridas apenas na Bahia. Aí eu vou usar a função média-si, na verdade, como está pedindo aqui na atividade, né? E essa função média-si faz o que? Ela vai me dar uma mediana apenas das vendas, né? Que foram isso aqui, na verdade, ocorridas, mas somente na Bahia. Né? Então tem vários valores aqui, mas eu quero a mediana só da Bahia. Então eu vou fazer como? Vou colocar aqui, ó, igual, média-si. Eu sempre gosto de colocar o acento agudo no nome média, porque quando a gente coloca o acento agudo, na verdade, o Excel dá dicas pra gente como funciona. Tanto que aqui ele coloca, ó, intervalo de critérios. O que é esse intervalo, na verdade, de critérios? O critério é o que? É o estado que a gente deseja calcular a média. Então, ele quer dizer aqui que eu tenho que selecionar primeiro a coluna destino, que é onde estão os estados. Olha, vou selecionar a coluna toda, certinho. Ponto e vírgula, certo? Abre aspas. E aí eu vou falar de quem eu quero. Eu quero saber o que? A média, né, ocorrida na Bahia, né? Então, eu vou colocar Bahia. Lembrando que como é texto, por isso que eu vou abrir as aspas, né? Depois disso, opa, faltou o A aqui, deixa eu colocar aqui, pronto. Depois disso agora, eu coloco outro ponto e vírgula. Aí ele pede para mim aqui, ó, o intervalo média. Eu vou selecionar o que? A coluna total vendido. Selecionar ela aqui, pronto, feito. Fecha parênteses e entra. Bom, então esse valor aqui foi a média ocorrida na Bahia. Então eu vou colocar aqui o símbolo da moeda, né? Esse valor aqui ocorrido na Bahia. Só que eu vou arrastei ele aqui para baixo, que eu acabei fazendo na célula errada, né? Era na linha 30, eu fiz aqui em cima. Mas a fórmula é essa aí mesmo. Agora eu vou calcular aqui a média de valores no Ceará. Antes disso, é claro, ele pede para a gente digitar, porque o meu já está digitado, né? Aqui ele pede para digitar lá na célula 31, média de valor no Ceará. Então vocês vão ter que digitar primeiro, né? Depois que digitarem lá a média de valores no Ceará, vocês vão fazer o quê? Mesclar o intervalo de B31 a K31. É a mesma coisa que eu fiz na anterior. Seleciono aqui da coluna B até a coluna K e vou mesclar. E depois agora aqui, como pede na explicação aí, eu vou calcular, né, a média de valores no Ceará. A função é a mesma, vai ser igual, média-si, lembrando que coloco acento agudo, média-si, abre parênteses, né? Aí o intervalo de critérios, vou selecionar novamente a coluna destino, certo? Ponto e vírgula, abre aspas, aí eu vou colocar agora o que eu quero saber, que é o que? Ceará. Lembrando que vocês devem digitar, vocês têm que prestar atenção em uma coisa. Se vocês digitaram na planilha lá, Ceará com letra aguda, com acento agudo, vocês também devem colocar aqui com acento agudo, certo? E se colocaram aqui na planilha sem o acento agudo, aqui também tem que estar sem o acento agudo. Por quê? Porque se você coloca um diferente do outro, dá divergência, ele não vai encontrar. O Excel é muito criterioso, se faltar qualquer informação, não vai faltar. Outra dica importante que acontece muito aqui nas aulas de Excel, a gente observa no curso presencial, é que quando o aluno está digitando os estados, ele tem um hábitozinho de dar um espaçozinho depois.
esse espaço também faz com que a informação, a fórmula dê errado. Não é que a fórmula dê errado, é que ela não encontra o resultado que você deseja, entendeu? Então fique atento a essas dicas. Ponto e vírgula, né? Novamente aqui, e o intervalo médio. Então essas são algumas dicas que eu passei, porque são situações que nós já vivenciamos aqui no curso presencial, ok? Então fechou parênteses, enter. Agora eu vou partir para um outro detalhe, né? Vou seguir aqui o roteiro do livro, né? Aqui pede para a gente calcular, já fizemos, aí pede aqui, na célula A32, digitar média de lucro na Bahia. Então eu já deixei digitado aqui, né, na minha A32, e pede em sequência para fazer a mesma mesclagem, né, de B32 a K32. Não tem segredo, né, selecionei e mesclei. Agora eu vou calcular. Só que dessa vez agora, eu não vou usar média CI, né, como pede aqui, vou usar agora média SES, que ele pede para calcular. Por que média CI ou média SES? Qual é a diferença? Média CI é quando você quer calcular a média baseada em um critério só, ou seja, eu só queria saber as informações de Bahia. E média SES é quando você tem duas situações diferentes. Por exemplo, aqui ele pede Bahia e lucro. Então são duas situações diferentes, né? Divergentes para você avaliar. Quando você quer calcular a mediana de duas situações diferentes, o que acontece? Você vai ter que utilizar média SES. Então, eu vou colocar igual média SES com acento agudo também, né? Com S no final, a média SES, tá vendo? Abre parênteses. Aí ele pede para mim intervalo média. Quando ele fala intervalo média, são os valores. Como eu quero saber a média de vendas ocorridas, então eu vou selecionar primeiro o total vendido. Você veja que é diferente, né? Média CI a gente selecionava o critério primeiro. Nessa aqui eu seleciono o valor primeiramente. Ponto e vírgula. E aí ele pede aqui, ó, intervalo de critério 1. Bom, eu quero saber informações da Bahia. Então, eu vou partir aqui primeiro, selecionar a coluna destino, né? Certinho. Ponto e vírgula. Né? Veja que a minha forma está aqui embaixo, pessoal. Abre aspas, Bahia. Eu quero saber informações da Bahia. Fecha aspas, ponto e vírgula novamente. Por quê? Eu quero avaliar o segundo critério. Qual é o segundo critério que eu vou avaliar? O lucro. Quero saber onde teve lucro, né? Se a Bahia, quanto que teve de lucro na Bahia, na verdade. Aí eu venho aqui para a coluna resultado agora. Vou selecionar ela toda, certo? Ponto e vírgula, abre aspas, lucro. Aí ele vai avaliar aonde ocorreu vendas, né? E que tiveram lucro, na verdade, na Bahia e no Ceará. Tá? No Ceará não, na Bahia e que tiveram lucro, na verdade. Bahia e lucro. Então, quando eu usei média SES, justamente por isso, para avaliar duas situações, né? Que fosse o lucro na Bahia. Então, são, olha, dois critérios diferentes. Dou Enter e o meu resultado já aparece aqui, certo? Vou colocar o símbolo da moeda aqui, normal. E agora eu vou partir para a quarta questão, que é a média de prejuízo no Ceará. A mesma coisa, pessoal, igual média SES, né? Média SES, abre parênteses. Intervalo média, como está pedindo na função aqui, seleciona a coluna total vendido primeiro. Ponto e vírgula. Intervalo de critério 1. Eu vou selecionar a coluna destino. Seleciono tudo. Ponto e vírgula. Abre aspas. Ceará, né? Quero saber agora do Ceará. Ceará. Veja que eu estou colocando acento agudo aqui. Por quê? Porque na minha planilha aqui ela está com acento agudo, certo? Então tem que estar igual. Ponto e vírgula novamente. Agora eu vou selecionar a coluna resultado, certo? Selecionei resultado. Ponto e vírgula, abre aspas, prejuízo, porque agora eu quero saber o prejuízo. Aqui no Ceará é o prejuízo. Fecha aspas e fecha parênteses. Então, Enter. E aqui está o resultado, pessoal, tá vendo? Então é isso. Essas funções aí, essas viram diferente de média CI para média SES, né? Média CI, na verdade, faz o cálculo baseado em um critério só. E média SES nós fizemos uma avaliação de dois critérios, né? Na verdade, que foi o estado e a situação, né? O resultado, como foi. Então é assim que funciona. Então essa primeira parte aqui dos cálculos, né? Eu acho que já finalizou, certo? Aí nós temos essa outra parte aqui na tabela dinâmica, mas só que essa aí já vai ser para o terceiro vídeo que a gente vai estar gerando, certo? Enquanto isso, vocês podem botar bordas, organizar isso aqui também, não tem problema, certo? Tranquilo, né? Botar as bordas de vocês. Aqui, depois que eu fiz as alterações, acabou que cortando também, né? Tá vendo? Eu vou... faltou mesclar aqui também, certo? Aí aqui eu vou diminuir aqui a escala para poder caber, né? A planilha toda. Layout da página, escala,
80% já resolveu o problema, certo? Vou visualizar a impressão e a tabela está completa, certinho? Aí agora nós vamos pausar aqui o vídeo para retornarmos na questão da tabela dinâmica.